Bem-vindo à Suíça, um reino onde a terra toca o céu. Aqui, os imponentes Alpes cobertos de neve montam guarda sobre vales esmeralda e lagos cristalinos. É uma terra de engenharia impossível e natureza selvagem indomada, onde trens vermelhos icônicos deslizam pelas nuvens e vilas antigas desafiam a gravidade. Hoje exploramos a alma de tirar o fôlego dos Alpes suíços. Lucerna. Com vista para as águas cristalinas do Lago de Lucerna, também belamente conhecido como o Lago dos Quatro Cantões, e orgulhosamente dominada pelo pico imponente do Monte Pilatus, esta cidade entrelaça perfeitamente uma rica história medieval e uma paisagem natural de tirar o fôlego sem nunca ter que escolher entre os dois. A icônica ponte de madeira coberta que remonta ao século XIV cruza graciosamente o fluxo do rio Reuss. Seu interior é adornado com pinturas antigas, vívidas, que contam silenciosamente as histórias fascinantes do passado distante da cidade. Lá no alto, as formidáveis torres das antigas muralhas da cidade ainda mantêm um olhar atento sobre o centro. Enquanto isso, as praças de paralelepípedos e becos estreitos abrigam casas vibrantes com afrescos e animados mercados tradicionais que despertam com energia todos os dias. Bem no coração da cidade, grandes edifícios medievais alternam perfeitamente com uma arquitetura mais nova e elegante, criando um tecido urbano único que narra lindamente a história de diferentes épocas sem nunca perder sua autêntica identidade suíça. Logo além dos limites da cidade, barcos elegantes deslizam suavemente pelas águas calmas e espelhadas do lago, ligando constantemente vilas pitorescas e pequenos portos históricos em um abraço alpino atemporal. Genebra. Conhecida globalmente como a Cidade da Paz, Genebra é o orgulhoso lar de inúmeras organizações internacionais, como as Nações Unidas e a Cruz Vermelha, servindo como um farol da diplomacia global.
Localizada ao longo das imaculadas margens espelhadas do Lago de Genebra e cercada pelos imponentes Alpes e pelas montanhas Jura, a cidade oferece um espetáculo natural verdadeiramente maravilhoso e harmonioso. O Jet d'eau, uma impressionante fonte que jorra poderosamente em direção ao céu a partir do coração do lago, ergue-se como um dos símbolos mais duradouros e icônicos de Genebra. Além disso, passeando por suas ruas elegantes, as boutiques de relógios de luxo e os refinados chocolatiers refletem perfeitamente a excelência suíça de séculos em design de precisão e gastronomia culinária. A cidade é certamente um ponto de partida ideal para explorar resorts de montanha e estações de esqui e de tirar o fôlego nas proximidades, combinando perfeitamente o luxo urbano refinado com emocionantes aventuras alpinas. Santo Moritz. A 1.800 metros, ou cerca de 5.905 pés acima do nível do mar, aninhada no espetacular Vale de Engadin, fica Santo Moritz, uma das capitais indiscutíveis do turismo alpino. Suas águas termais curativas já eram conhecidas pelos antigos romanos, mas sua fama moderna surgiu com os emocionantes esportes de inverno e os gloriosos Jogos Olímpicos que deixaram uma marca indelével aqui. Quando o inverno chega, o majestoso lago congela, transformando-se em um palco espetacular para corridas de cavalos e eventos emocionantes que cativam tanto turistas quanto moradores locais. No verão, por sua vez, as águas cristalinas refletem perfeitamente as montanhas circundantes e as florestas exuberantes, oferecendo uma calma profunda que parece quase suspensa no tempo. As ruas do centro histórico são ladeadas por boutiques das casas de moda mais prestigiadas do mundo. Grandes hotéis históricos e cafés elegantes que há mais de um século definem o que o luxo alpino realmente significa.
Santo Moritz vive em um equilíbrio perfeito entre o mundanismo glamouroso e a natureza indomada, oferecendo duas faces de tirar o fôlego da mesma montanha que nunca se contradizem. Grindelwald. Altas paredes de rocha erguem-se por toda parte, e entre elas estendem-se prados verdes sem fim. Esta vila vive à sombra do Eiger e do Wetterhorn, dois gigantes que se elevam sobre ela, mas nunca a esmagam. As ruas são ladeadas por chalés de madeira, suas varandas cheias de flores no verão, enquanto trilhas começam de todos os cantos, levando em direção a pastagens alpinas e geleiras. O inverno traz os esquiadores que vêm em grande número, mas o verão revela algo mais profundo. As pastagens, de fato, ganham vida, e os caminhos de caminhada se transformam em rotas de descoberta. Teleféricos sobem em direção a mirantes onde a paisagem se abre amplamente, revelando vales glaciais e cachoeiras que caem profundamente na rocha. A vida cotidiana alterna entre o turismo e a tradição alpina, em um equilíbrio delicado que ainda consegue preservar a autenticidade deste lugar. Lauterbrunn. Esta vila fica encerrada em um profundo vale glacial cercado por penhascos verticais, dos quais cachoeiras descem como se caíssem direto do céu. As cataratas de Staubach caem por quase 300 metros, ou cerca de 984 pés, formando uma coluna de água e névoa que desaparece no ar. Nas proximidades, trilhas levam a casas rurais e pequenos vilarejos alpinos onde as tradições pastorais continuam a perdurar.
Casas de madeira com telhados íngremes têm vista para os prados floridos, enquanto no inverno a paisagem é coberta por neve silenciosa, suavizando cada som. Há também uma ferrovia conectando o fundo do vale a vilas mais altas, oferecendo uma rota de rara beleza visual, transformando a própria jornada em uma experiência. Zermatt. Aqui não há carros. Apenas trens elétricos podem chegar a esta vila alpina onde a mobilidade sustentável se tornou parte de sua identidade. Ruas de pedestres são cruzadas por carruagens puxadas a cavalo e pequenos veículos elétricos, e o silêncio resultante envolve tudo. Velhas casas de madeira escurecidas pelo tempo erguem-se ao lado de chalés mais novos, enquanto ao longo das vielas erguem-se hotéis históricos, lojas de artesanato e pequenas lojas que contam décadas de histórias de montanhismo. A vila é um ponto de partida para aqueles que buscam trilhas e rotas de escalada, mas também para aqueles que simplesmente desejam respirar o ritmo lento das montanhas. Acima de tudo, no entanto, ergue-se o Matterhorn. Sua pirâmide de rocha eleva-se a 4.478 metros, ou cerca de 14.692 pés, dominando o horizonte e capturando todos os olhares. Gerações de alpinistas partiram daqui para enfrentá-lo. E hoje ele continua sendo um símbolo da Suíça em todo o mundo. Trilhas e teleféricos sobem em direção a geleiras e lagos alpinos onde o silêncio amplifica tudo, transformando cada passo em um encontro direto com a natureza. Berna. O rio Are flui pela cidade, traçando curvas estreitas, e ao longo de suas margens estende-se um centro histórico construído em calcário, protegido pela Unesco.
As arcadas cobertas serpenteiam por quilômetros ou milhas, abrigando pequenas lojas que abrem todas as manhãs e cafés onde o tempo parece passar mais devagar. A torre do relógio medieval ainda bate as horas, enquanto logo além, a cúpula verde do parlamento se ergue acima dos edifícios circundantes. Quando o verão chega, o rio se torna o coração de tudo. Suas águas claras e frias acolhendo aqueles que se deixam levar pela correnteza. Entre as ruas estreitas encontram-se instituições culturais, mercados ao ar livre e pátios que permanecem escondidos da vista. É uma capital federal discreta onde a história pesa muito, mas nunca oprime, e a vida cotidiana flui com uma leveza quase natural. Paço de Bernina e viadutos. Um paço alpino conecta Engadin a Valtellina, elevando-se a mais de 2.300 metros ou cerca de 7.545 pés entre geleiras e lagos alpinos que refletem o céu. A ferrovia que o atravessa é um patrimônio mundial da Unesco, uma obra-prima da engenharia que ainda deixa os viajantes sem palavras. Os trens vermelhos do Bernina Express sobem em costas que parecem impossíveis sem qualquer sistema de cremalheira, oferecendo vistas de paisagens glaciais e vastos vales. Entre as maravilhas ao longo desta rota destaca-se o viaduto em espiral de Brusio, uma estrutura circular que permite ao trem superar a elevação mantendo-se em harmonia com os seus arredores. Esta rede também apresenta outras maravilhas, como o viaduto de Landwasser, que com seus 6 arcos salta diretamente para um túnel esculpido na rocha. Aqui, a natureza alpina e a engenhosidade humana encontraram um equilíbrio raro, contando a história daqueles que ousaram desafiar a montanha.
Interlaken. Aninhada entre o Lago Thun e o Lago Brienz, esta cidade é onde a água e as montanhas se encontram sem nunca realmente se procurarem. As ruas se abrem para vislumbres de chalés, parques e rios que passam rapidamente, carregando o som da correnteza. É um ponto de partida para excursões alpinas, mas também para passeios de barco e caminhadas tranquilas pelas avenidas arborizadas que seguem à beira da água. Pegando o funicular, você pode chegar ao Harderkulm, um mirante panorâmico que oferece um panorama aéreo do Eiger, do Mönch e do Jungfrau. A atmosfera da cidade mistura turismo e vida cotidiana com mercados, lojas e cafés coexistindo com o ritmo lento da natureza ao redor, sem nunca tentar ultrapassá-la. Bem-vindo à Suíça, um reino onde a terra toca o céu. Aqui, os imponentes Alpes cobertos de neve montam guarda sobre vales esmeralda e lagos cristalinos. É uma terra de engenharia impossível e natureza selvagem indomada, onde trens vermelhos icônicos deslizam pelas nuvens e vilas antigas desafiam a gravidade. Hoje exploramos a alma de tirar o fôlego dos Alpes suíços. Lucerna. Com vista para as águas cristalinas do Lago de Lucerna, também belamente conhecido como o Lago dos Quatro Cantões, e orgulhosamente dominada pelo pico imponente do Monte Pilatus, esta cidade entrelaça perfeitamente uma rica história medieval e uma paisagem natural de tirar o fôlego sem nunca ter que escolher entre os dois. A icônica ponte de madeira coberta que remonta ao século XV cruza graciosamente o fluxo do rio Reuss. Seu interior é adornado com pinturas antigas, vívidas, que contam silenciosamente as histórias fascinantes do passado distante da cidade. Lá no alto, as formidáveis torres das antigas muralhas da cidade ainda mantêm um olhar atento sobre o centro.
Enquanto isso, as praças de paralelepípedos e becos estreitos abrigam casas vibrantes com afrescos e animados mercados tradicionais que despertam com energia todos os dias. Bem no coração da cidade, grandes edifícios medievais alternam perfeitamente com uma arquitetura mais nova e elegante, criando um tecido urbano único que narra lindamente a história de diferentes épocas sem nunca perder sua autêntica identidade suíça. Logo além dos limites da cidade, barcos elegantes deslizam suavemente pelas águas calmas e espelhadas do lago, ligando constantemente vilas pitorescas e pequenos portos históricos em um abraço alpino atemporal. Genebra. Conhecida globalmente como a Cidade da Paz, Genebra é o orgulhoso lar de inúmeras organizações internacionais, como as Nações Unidas e a Cruz Vermelha, servindo como um farol da diplomacia global. Localizada ao longo das imaculadas margens espelhadas do Lago de Genebra e cercada pelos imponentes Alpes e pelas montanhas Jura, a cidade oferece um espetáculo natural verdadeiramente maravilhoso e harmonioso. O Jet d'eau, uma impressionante fonte que jorra poderosamente em direção ao céu a partir do coração do lago, ergue-se como um dos símbolos mais duradouros e icônicos de Genebra. Além disso, passeando por suas ruas elegantes, as boutiques de relógios de luxo e os refinados chocolatiers refletem perfeitamente a excelência suíça de séculos em design de precisão e gastronomia culinária. A cidade é certamente um ponto de partida ideal para explorar resorts de montanha e estações de esqui e de tirar o fôlego nas proximidades, combinando perfeitamente o luxo urbano refinado com emocionantes aventuras alpinas. Santo Moritz. A 1.800 metros, ou cerca de 5.905 pés acima do nível do mar, aninhada no espetacular Vale de Engadin, fica Santo Moritz, uma das capitais indiscutíveis do turismo alpino.
Suas águas termais curativas já eram conhecidas pelos antigos romanos, mas sua fama moderna surgiu com os emocionantes esportes de inverno e os gloriosos Jogos Olímpicos que deixaram uma marca indelével aqui. Quando o inverno chega, o majestoso lago congela, transformando-se em um palco espetacular para corridas de cavalos e eventos emocionantes que cativam tanto turistas quanto moradores locais. No verão, por sua vez, as águas cristalinas refletem perfeitamente as montanhas circundantes e as florestas exuberantes, oferecendo uma calma profunda que parece quase suspensa no tempo. As ruas do centro histórico são ladeadas por boutiques das casas de moda mais prestigiadas do mundo. Grandes hotéis históricos e cafés elegantes que há mais de um século definem o que o luxo alpino realmente significa. Santo Moritz vive em um equilíbrio perfeito entre o mundanismo glamouroso e a natureza indomada, oferecendo duas faces de tirar o fôlego da mesma montanha que nunca se contradizem. Grindelwald. Altas paredes de rocha erguem-se por toda parte, e entre elas estendem-se prados verdes sem fim. Esta vila vive à sombra do Eiger e do Wetterhorn, dois gigantes que se elevam sobre ela, mas nunca a esmagam. As ruas são ladeadas por chalés de madeira, suas varandas cheias de flores no verão, enquanto trilhas começam de todos os cantos, levando em direção a pastagens alpinas e geleiras. O inverno traz os esquiadores que vêm em grande número, mas o verão revela algo mais profundo. As pastagens, de fato, ganham vida, e os caminhos de caminhada se transformam em rotas de descoberta. Teleféricos sobem em direção a mirantes onde a paisagem se abre amplamente, revelando vales glaciais e cachoeiras que caem profundamente na rocha. A vida cotidiana alterna entre o turismo e a tradição alpina em um equilíbrio delicado que ainda consegue preservar a autenticidade deste lugar.
Lauterbrunnen. Esta vila fica encerrada em um profundo vale glacial cercado por penhascos verticais, dos quais cachoeiras descem como se caíssem direto do céu. As cataratas de Staubach caem por quase 300 metros, ou cerca de 984 pés, formando uma coluna de água e névoa que desaparece no ar. Nas proximidades, trilhas levam a casas rurais e pequenos vilarejos alpinos onde as tradições pastorais continuam a perdurar. Casas de madeira com telhados íngremes têm vista para os prados floridos, enquanto no inverno a paisagem é coberta por neve silenciosa, suavizando cada som. Há também uma ferrovia conectando o fundo do vale a vilas mais altas, oferecendo uma rota de rara beleza visual, transformando a própria jornada em uma experiência. Zermatt. Aqui não há carros. Apenas trens elétricos podem chegar a esta vila alpina onde a mobilidade sustentável se tornou parte de sua identidade. Ruas de pedestres são cruzadas por carruagens puxadas a cavalo e pequenos veículos elétricos, e o silêncio resultante envolve tudo. Velhas casas de madeira escurecidas pelo tempo erguem-se ao lado de chalés mais novos, enquanto ao longo das vielas erguem-se hotéis históricos, lojas de artesanato e pequenas lojas que contam décadas de histórias de montanhismo. A vila é um ponto de partida para aqueles que buscam trilhas e rotas de escalada, mas também para aqueles que simplesmente desejam respirar o ritmo lento das montanhas. Acima de tudo, no entanto, ergue-se o Matterhorn.
Sua pirâmide de rocha eleva-se a 4.478 metros, ou cerca de 14.692 pés, dominando o horizonte e capturando todos os olhares. Gerações de alpinistas partiram daqui para enfrentá-lo. E hoje ele continua sendo um símbolo da Suíça em todo o mundo. Trilhas e teleféricos sobem em direção a geleiras e lagos alpinos onde o silêncio amplifica tudo, transformando cada passo em um encontro direto com a natureza. Berna. O rio Are flui pela cidade, traçando curvas estreitas, e ao longo de suas margens estende-se um centro histórico construído em calcário, protegido pela Unesco. As arcadas cobertas serpenteiam por quilômetros ou milhas, abrigando pequenas lojas que abrem todas as manhãs e cafés onde o tempo parece passar mais devagar. A torre do relógio medieval ainda bate as horas, enquanto logo além, a cúpula verde do parlamento se ergue acima dos edifícios circundantes. Quando o verão chega, o rio se torna o coração de tudo. Suas águas claras e frias acolhendo aqueles que se deixam levar pela correnteza. Entre as ruas estreitas encontram-se instituições culturais, mercados ao ar livre e pátios que permanecem escondidos da vista. É uma capital federal discreta onde a história pesa muito, mas nunca oprime, e a vida cotidiana flui com uma leveza quase natural. Paço de Bernina e viadutos. Um paço alpino conecta Engadin a Valtellina, elevando-se a mais de 2.300 metros ou cerca de 7.545 pés entre geleiras e lagos alpinos que refletem o céu. A ferrovia que o atravessa é um patrimônio mundial da Unesco, uma obra-prima da engenharia que ainda deixa os viajantes sem palavras.
Os trens vermelhos do Bernina Express sobem em costas que parecem impossíveis sem qualquer sistema de cremalheira, oferecendo vistas de paisagens glaciais e vastos vales. Entre as maravilhas ao longo desta rota destaca-se o viaduto em espiral de brusio, uma estrutura circular que permite ao trem superar a elevação mantendo-se em harmonia com os seus arredores. Esta rede também apresenta outras maravilhas, como o viaduto de Landwasser, que com seus 6 arcos salta diretamente para um túnel esculpido na rocha. Aqui, a natureza alpina e a engenhosidade humana encontraram um equilíbrio raro, contando a história daqueles que ousaram desafiar a montanha. Interlaken. Aninhada entre o Lago Thun e o Lago Brienz, esta cidade é onde a água e as montanhas se encontram sem nunca realmente se procurarem. As ruas se abrem para vislumbres de chalés, parques e rios que passam rapidamente, carregando o som da correnteza. É um ponto de partida para excursões alpinas, mas também para passeios de barco e caminhadas tranquilas pelas avenidas arborizadas que seguem à beira da água. Pegando o funicular, você pode chegar ao Harderkulm, um mirante panorâmico que oferece um panorama aéreo do Eiger, do Munch e do Jungfrau. A atmosfera da cidade mistura turismo e vida cotidiana com mercados, lojas e cafés coexistindo com o ritmo lento da natureza ao redor, sem nunca tentar ultrapassá-la. Lauterbrunn. Esta vila fica encerrada em um profundo vale glacial cercado por penhascos verticais, dos quais cachoeiras descem como se caíssem direto do céu.
As cataratas de Staubach caem por quase 300 metros, ou cerca de 984 pés, formando uma coluna de água e névoa que desaparece no ar. Nas proximidades, trilhas levam a casas rurais e pequenos vilarejos alpinos onde as tradições pastorais continuam a perdurar. Casas de madeira com telhados íngremes têm vista para os prados floridos, enquanto no inverno a paisagem é coberta por neve silenciosa, suavizando cada som. Há também uma ferrovia conectando o fundo do vale a vilas mais altas, oferecendo uma rota de rara beleza visual, transformando a própria jornada em uma experiência. Zermatt. Aqui não há carros. Apenas trens elétricos podem chegar a esta vila alpina onde a mobilidade sustentável se tornou parte de sua identidade. Ruas de pedestres são cruzadas por carruagens puxadas a cavalo e pequenos veículos elétricos, e o silêncio resultante envolve tudo. Velhas casas de madeira escurecidas pelo tempo erguem-se ao lado de chalés mais novos, enquanto ao longo das vielas erguem-se hotéis históricos, lojas de artesanato e pequenas lojas que contam décadas de histórias de montanhismo. A vila é um ponto de partida para aqueles que buscam trilhas e rotas de escalada, mas também para aqueles que simplesmente desejam respirar o ritmo lento das montanhas. Acima de tudo, no entanto, ergue-se o Matterhorn. Sua pirâmide de rocha eleva-se a 4.478 metros, ou cerca de 14.692 pés, dominando o horizonte e capturando todos os olhares. Gerações de alpinistas partiram daqui para enfrentá-lo. E hoje ele continua sendo um símbolo da Suíça em todo o mundo. Trilhas e teleféricos sobem em direção a geleiras e lagos alpinos onde o silêncio amplifica tudo, transformando cada passo em um encontro direto com a natureza.